Boa tarde, pessoal do nono ano. Vamos começar mais uma aula de Química, não é isso? Espero que vocês estejam todos bem, com saúde, certo? E para iniciar, nós vamos fazer a correção da atividade da aula da semana passada, tá certo? Então, vamos lá. A primeira questão diz assim: quando ocorrem as reações químicas? Quando são rompidas as ligações químicas entre os átomos dos reagentes e um novo arranjo de átomos é formado, gerando os produtos. Segundo, na reação química abaixo, indique a letra A, quem são os reagentes. Então, os reagentes vão ser o S do enxofre mais o O2, que é o oxigênio. E os produtos vai ser o SO2, certo? Que é o óxido de enxofre. Terceira, associe corretamente. Reação exotérmica libera calor. Reação endotérmica absorve calor. Então, de cima para baixo fica 2, 1. Quarta, defina reações de síntese. Quando dois ou mais substâncias simples reagem e formam uma única substância. Reações de decomposição. Quando uma substância mais complexa se divide em duas ou mais. Quinta, quando uma reação de oxidação produz energia, nas formas de luz e calor, dizemos que ocorreu uma reação de combustão, letra C. Sexta, o que são combustíveis? Materiais que reagem na presença de gás oxigênio, produzindo energia na forma de luz e calor. Certo, pessoal? Então, a gente encerra a nossa correção aqui. A atividade era simples, creio que todos conseguiram fazer, não é isso? Então, agora nós vamos continuar o nosso capítulo. Nós vamos trabalhar esse capítulo em 3 partes. Hoje nós vamos para a segunda parte. E na aula seguinte a gente finaliza, tá certo? Então nós vamos hoje continuar, pessoal, falando das reações químicas. A gente viu que a análise é aquela reação química onde uma substância, onde eu tenho um só reagente que vai se decompor, vai quebrar e vai formar 2 ou mais produtos. Algumas análises recebem nomes especiais e é isso que a gente vai começar falando hoje, certo? Nós temos a reação que é determinada como pirólise, fotólise e eletrólise, tá certo? Então, a característica principal da pirólise é porque ela faz uma decomposição pelo calor. Na indústria, a pirólise é conhecida como calcinação. Um exemplo é quando se produz a carbonização da madeira. Pega-se a madeira, né, e queima para produzir o carvão vegetal que é utilizado pelas indústrias. Então, a utilização do calor para fazer uma reação química acontecer recebe o nome de pirólise e na indústria é conhecida como calcinação, ok? A fotólise é quando a reação química acontece através da passagem de luz, ou seja, com a ação da luz. Um ótimo exemplo de fotólise é a fotossíntese, na qual os vegetais pegam a luz do sol e com essa luz do sol eles fazem a decomposição da água e conseguem produzir glicose, que é o seu alimento. Então, a fotossíntese é um exemplo de fotólise, que é uma reação que acontece a decomposição pela luz, tá certo? E a eletrólise é quando a decomposição acontece com a passagem de uma corrente elétrica, certo? Então, no caso, uma corrente elétrica, é o exemplo da eletrólise, seria a formação da energia elétrica, a transformação da energia elétrica em energia química, tá certo? Agora nós vamos falar de outros 2 tipos de reações químicas muito importantes e que eu quero que vocês prestem bastante atenção, certo? Nós vamos falar das reações de simples troca, ou deslocamento, dupla troca ou substituição, tá certo? As reações de simples troca ou deslocamento, como o nome diz, vai acontecer uma simples troca. E uma das características para vocês diferenciarem um tipo da outra é que na reação de simples troca, eu tenho uma substância simples reagindo, ou seja, nos reagentes, com uma composta, que vai formar como produto uma substância composta e uma substância simples, tá certo? Então, olhem aqui, ó, pessoal. Aqui eu tenho a reação do ferro mais o sulfato de cobre, que eu vou ter como produto sulfato de ferro e cobre. Então, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Percebam que eu até destaquei o ferro em azul. O ferro, aqui nos reagentes, ele está como uma substância simples. Aí ele desloca o cobre, ou seja, ele desloca um dos componentes da substância composta
e o cobre passa a ser a substância simples. Então, o ferro vem para o lugar do cobre e o cobre fica sozinho. Então, essa é uma simples troca, porque uma só substância trocou de lugar, que foi o ferro e o cobre. Então, o sulfato, essa parte aqui, o SO4, o sulfato, permaneceu no mesmo lugar. Agora, as reações de dupla troca ou substituição. Como o próprio nome diz, dupla troca vão acontecer duas trocas, certo? E outro diferencial é que enquanto na simples troca eu tenho nos meus reagentes uma substância simples e uma substância composta, na reação de dupla troca eu tenho as duas substâncias dos reagentes substâncias compostas. E eu tenho nos meus produtos também substâncias compostas, tá certo? Então vejam aqui, eu tenho a reação do cloreto de sódio reagindo com o nitrato de prata, que vai formar o nitrato de sódio e o cloreto de prata. Percebam o seguinte, aqui ó, o sódio, ele deslocou a prata, foi para o lugar da prata, ó, aí formou o nitrato de prata. E o cloro, ele veio para o lugar, aí a prata vem para o lugar do cloro, não é isso? A prata vem para o lugar do sódio, formando o cloreto de prata. Então, eu tenho duas trocas, ó. O sódio trocou de lugar com a prata e a prata trocou de lugar com o sódio. Então, foram duas trocas. E para diferenciar, lembrem-se sempre que aqui eu tenho uma substância simples e uma composta. Já na dupla troca, as duas substâncias são compostas. E os produtos também são substâncias compostas. E aí eu tenho uma dupla troca, certo? Então, como eu disse, o sódio vem para o lugar da prata e a prata vem para o lugar do sódio, ok? Agora, nós vamos falar sobre as leis que regem as reações químicas. Após os estudos dessas reações químicas, os cientistas começaram a ver que quando as reações químicas eram feitas, elas tinham características que se repetiam de uma substância para outra. E aí, eles começaram a perceber que esse fato, eles criaram, a partir desse fato de algumas características manterem-se constantes, eles criaram o que a gente chama hoje de leis que regem as reações químicas, que são conhecidas também como leis ponderais das reações químicas. Dessas leis, nós vamos tratar de três que são as mais importantes, que é a lei do Lavoisier, do Proust e do Dalton, que recebem esses nomes em homenagem aos seus criadores. A lei do Lavoisier, que foi criada por Antoine Laurent Lavoisier, que hoje em dia ele é conhecido como o pai da química moderna, certo? Ele escreveu o seguinte: em uma reação química isolada, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Ou seja, o Lavoisier quis dizer que se eu tenho, por exemplo, aqui na página 205, que vocês podem pegar o livro de vocês e acompanharem, ele coloca assim, ó: se eu tenho uma reação de carbono e oxigênio, que vai formar gás carbônico, se eu tenho 44 gramas de massa molecular do carbono e do oxigênio, que são os reagentes, quando eles reagirem, vai formar o gás carbônico, que também vai ter 44 gramas. Ou seja, o que é que significa? O que ele diz? Que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, certo? A segunda lei, que é a lei de Proust, que foi criada por Joseph Louis Proust, certo? É a lei que é conhecida também como lei das proporções constantes. Ele diz assim: a proporção da massa das substâncias que reagem e das que são produzidas numa reação é fixa, constante e invariável. O que é que significa isso? O Proust percebeu que se, por exemplo, eu fosse formar uma molécula de dióxido de carbono, eu ia ter 3 gramas de carbono para 8 gramas de oxigênio. E no resultado seria 11 gramas. Aí ele viu que se eu dobrasse a massa dos reagentes, ou seja, para 6 e 16, a massa dos produtos também dobraria para 22. Ou seja, ele percebeu que se você dobrar ou triplicar a massa dos reagentes, a massa dos produtos também dobra e também triplica, tá certo? E a lei do Dalton? A lei do Dalton, que foi criada pelo John Dalton, é conhecida também como lei das proporções múltiplas, que diz assim: diferentes quantidades de um mesmo elemento químico que se combinam com a quantidade fixa de outro elemento, formando compostos químicos, têm entre si uma relação de números inteiros e simples, tá certo? Então essa foi a lei do John Dalton. Agora nós vamos falar sobre a massa molecular. E o que é massa molecular? A massa molecular é a massa molecular de uma substância
é designada pela letra MM, então a massa molecular eu represento assim, ó, 2 M's maiúsculos, e ela é igual à soma da massa dos átomos que a constitui. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês, vou puxar bem para aqui, ó. A massa da água, se eu pedisse para você calcular a massa molecular da água. Na água eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. O hidrogênio tem massa molecular 1, então eu faço 2 vezes 1, que dá 2. O oxigênio tem massa molecular 16 e na água só tem uma molécula de oxigênio. Então 1 vezes 16, que vai dar 16. Somando aqui, 18. Então a massa molecular da água vai ser 18. E a unidade de medida é o U, certo? Que significa unidade de massa atômica. Então é dessa forma que vocês calculam a massa molecular. Na atividade que eu vou passar para vocês, vai ter questões para vocês calcularem isso. Mas é simples, pessoal. É só você pegar, por exemplo, na água, se eu tenho 2 hidrogênios, 2 vezes 1, que é a massa do hidrogênio. Se eu tenho um oxigênio, 1 vezes 16, que é a massa atômica do oxigênio. E aí depois é só somar, 2 mais 16, 18. Então a massa molecular da água é 18. E aí esses dados vão vir na questão. Na questão vai vir o valor da massa molecular de cada átomo e você só precisa calcular, prestando sempre atenção nas proporções. Se eu tenho um hidrogênio, é 1 vezes 1. Agora, se eu tenho 2, 2 vezes 1. Se for 3, 3 vezes 1. Tá certo? Então, é só isso que vocês precisam fazer. Então, pessoal, por hoje é só. Eu encerro aqui. As páginas da atividade eu vou colocar na sala de aula, tá certo? E qualquer dúvida, eu tô disponível de 1 até às 5 para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Tchau, um abraço.